Bom, bom dia a todos. Só adiantar que esse vídeo é a continuação do vídeo anterior sobre técnicas de identificação de outliers, né, ou de anomalias. Então, eu aconselho a todos a verem o primeiro vídeo para ficar mais claro. Mas nós estávamos analisando aqui uma série de furto de veículos, né, no estado de São Paulo, que mostrava aí algumas anomalias muito claras, né? Como, por exemplo, provavelmente tinha um erro de coleta aqui em agosto de 2019, uma queda, que aqui não é erro, né, mas foi um fenômeno da pandemia, né, como que diminuiu o número de furtos naquela ocasião, depois ele retoma, né, a média anterior. Então a gente estava analisando como as diferentes técnicas captam, né, essas anomalias. E por que é importante, né, ou eliminar ou explicar de alguma forma essas anomalias. Então a gente viu no histograma, né, consegue identificar, às vezes o box plot, né, pelo menos aquela queda maior em agosto de 19 está aqui, né, abaixo do bigode inferior. A gente viu aqueles gráficos de produção de fábrica que são melhores para séries estacionárias, né? Mas eles também conseguem identificar e até demais, né? Algumas anomalias. Então é importante, a gente alertou, né? Para a importância também dos falsos positivos, né? Cuidado com o parâmetro que você perde, senão ele vai identificar anomalias demais. E nem toda técnica serve para todo tipo de dado. Nós passamos aí pela modelagem ARIMA, né, de séries temporais, que exclui, então, se o dado tiver tendência, se o dado tiver sazonalidade, como aqui é o caso, né, ele vai fazer uma análise dos resíduos e, através da análise dos resíduos, ele acha valores discrepantes. Aqui, o modelo ARIMA achou dois valores discrepantes, precisamente o dado de agosto de 2019, que foi um pulso para baixo, né? Isso é negativo, e uma mudança de nível, né? A partir aí de março de 2020, uma quebra de nível também negativa, né? Que foi o período da pandemia. Então, finalmente, já que eu estou no SPSS, eu vou também abordar a técnica da regressão linear clássica, né? Quer dizer, eu estou pegando aí como dependente ocorrências, como dependente estou colocando só o tempo, né? E eu estou pedindo aí nas estatísticas para que ele identifique valores discrepantes que sejam acima de 2 desvios padrão. Eu discuti no outro vídeo, né, o problema quando o dado não é, a distribuição não é normal. A identificação via desvios padrão não é ideal, mas é, vamos dizer assim, uma possibilidade. Então está aqui também, não interessa tanto aí no caso a modelagem, porque ela não tem variáveis explicativas, né? É praticamente uma análise univariada. E ele identifica aqui, então, a agosto de 2019, né? O valor predito era de 7.496 furtos, a gente teve só 1.361, então um resíduo bastante negativo, né? Aqui é o resíduo padronizado, ele identificou bem. E depois essa série de pontos aqui, com o começo da pandemia, abril e maio principalmente de 2020, ele identifica também desvios negativos, quer dizer, abaixo do esperado, né, para a tendência anterior da série. E agora, outubro e novembro de 2022, ele está identificando valores acima do esperado. Então, é mais uma forma aí de a gente identificar esses resíduos usando o regressão e analisar se é o caso de excluir ou não, se a gente quiser fazer uma predição, né, às vezes mais acurada, né, tem essa alternativa. E, finalmente, eu queria discutir um modelo diferente de machine learning que se chama Isolation Forest, né? O Isolation Forest foi criado por 3 chineses, o autor principal é o Liu, em 2008, e ele utiliza uma abordagem diferente. A maior parte das abordagens tenta identificar qual é, primeiro, o padrão
nos dados para depois identificar quais são as anomalias, né? O Isolation Forest não, né? É uma técnica de árvore, né? E que ela já parte do princípio de que os outliers são poucos e são fortes, né? Então ela já procura de cara, né? Tentar identificar. Eu não vou entrar nos detalhes do algoritmo, mas basicamente ele vai fazendo para cada um dos pontos, né, a gente está trabalhando aqui com 95 pontos, né, ele divide, né, a árvore em dois e sempre vê se está abaixo ou se está acima da média e vai fazendo isso recorrentemente até chegar numa solução ideal, né. A base de dados é a mesma, né? São os dados dos estados. Aqui eu estou usando então o Cinesp. Eu tenho 2 datasets montados em cima deles, né? Um é a base completa para todos os estados e todos os crimes, e aqui finalmente as 95 pontos temporais, que é filtrado por São Paulo e furto de veículos. Então eu vou pedir aqui, você vê que o Big ML, né, ML é Machine Learning, né, tem uma série de modelos supervisionados e não supervisionados. Entre os modelos não supervisionados está a detecção de anomalia, né, quer dizer, então significa que ele é não supervisionado, você não precisa rotular, né, por exemplo, dizer para a base que aquele agosto de 2009 foi um erro, de que a pandemia começou em 2020, ele sozinho vai identificar e não precisa nem separar a base entre treinamento, entre teste, né? Você pode usar a série como um todo. Vamos lá, então, pedir a anomalia. Eu tenho aqui, então, ela já feita. O que ela me dá, né? Ela encontrou 10 anomalias, né? E o que ela identifica? Novamente, aqui tem o histograma, a gente já pode ver, né, nessa anomalia número 1, que é a principal. Você pode escolher, né, a quantidade de anomalias. Aqui está o padrão é 10, pode ser mais, pode ser menos, né? Só lembrar sempre daquela questão de não identificar nem a mais nem a menos. A primeira que ela identifica justamente é aquele, ó, agosto de 2019, né? Quer dizer, o erro é tão grande ali, tão óbvio. A gente viu que quase todas as técnicas que a gente, todas, né, que a gente ilustrou, encontraram esse erro, né? Então aqui está em ordem de importância do campo, né, o campo ocorrências. Ele te dá aí um score, né, dessa anomalia, é a mais importante na base. Deixa eu ver que outra informação que ele dá. É isso, só a descrição das outras variáveis, né? O mês foi de agosto, o ano 2019, né? O histograma já mostra, né, que você tem aí a média, o máximo e o mínimo, e que é então uma distribuição não normal. A segunda anomalia que ele encontra é março de 2015. Né? Aí é um caso, é o valor máximo que a gente tem na série, né? Você vê a distribuição dele aqui para a direita, e esse acho que é um problema, né, dessa metodologia do Isolation Forest. Ela não leva em conta, por exemplo, que a gente está falando de uma série temporal, e que a série temporal às vezes tem tendência, né? Então ela começou em 2015 alta, depois caiu, depois voltou a subir agora em 2022. Então ela tende a identificar falsos positivos, às vezes no começo ou no fim da série, né? Nos extremos. Mas ela funciona melhor, eu acho que para outro tipo de dados. Ela não se aproveita, né, dessa informação adicional de que a série tem tendência, que os pontos estão numa tendência, né? Então é questão de ver, examinar melhor o que aconteceu aí naquele período de março de 2015, mas não por acaso justamente no começo da série, quando a gente tinha valores mais altos. Depois a gente tem abril de 2020. Abril de 2020 a gente viu, né, realmente a pandemia começa em março e abril, e ele conseguiu
identificar corretamente essa anomalia. O quarto valor discrepante é novembro de 2022. Aí, novamente, né, vocês vão lembrar ali do gráfico, né, novembro de 2022 é o último valor da série, a gente tem ali um pico. Precisa ver se realmente é um outlier ou ele está identificando um falso positivo, porque é o pico dessa tendência de crescimento da série temporal. De toda forma, é um alerta de que talvez, né, a tendência esteja crescente. É interessante analisar, né, essa discrepância. Então, vamos ver, nem todo tipo de técnica é adequada para todo tipo de dado. O que é interessante é que ele está num sistema aí na nuvem, né, de machine learning, e você pode automatizar, né? Você vê que ele fez a identificação e você já pode exportar, né, no script em Python, em Java e assim por diante. Vou mostrar aqui a sintaxe, né, e utilizar num outro sistema, ou seja, se eu estou usando aí essa base de dados, eu peguei a URL, né, da base de dados lá no Ministério da Justiça, a base é online, toda vez que eles atualizarem a base, então eu já tenho um script, eu posso rodar de novo esse módulo de identificação de anomalias. Ou eu posso automatizar aqui mesmo essa tarefa, né? Pedir para que ele faça aí um script. Ele está rodando e aí só eu aperto um botãozinho, né? Vamos dizer assim, toda vez que o dado tiver atualizado, ele vai novamente rodar esse identificador de anomalias usando o Isolation Forest. Bom, aconselho vocês então a assistirem aos 2 vídeos, né? Lembrando que da importância, novamente, de identificar o outlier, né? Seja para melhorar a qualidade do seu dado, você pode excluir, né, as anomalias, se for um erro aí clássico, vai melhorar aí a tua predição. Ou, às vezes, justamente, você quer identificar a anomalia, ou a anomalia que é o interesse da análise, por exemplo, da detecção de fraude, né? É o caso típico, você está interessado na anomalia, ou quando você fez alguma intervenção em algum mês específico, em algum ponto específico, você quer ver se a intervenção foi bem sucedida, né? Isso vai aparecer, às vezes, como uma anomalia na tua base, significa que a intervenção foi bem sucedida, o crime caiu naquele período. E também alertar isso, né, que você precisa tomar cuidado como você parametriza o que é anomalia, para você não encontrar muitos falsos positivos, nem poucos casos, né, encontrando tudo como sendo normal. Existem diversas técnicas, a gente discorreu aí sobre algumas, né? Boxplot, gráfico de controle de fábrica, o modelo ARIMA, né? Modelagem de série temporal, análise de regressão e o Isolation Forest. Existem outras abordagens e outros algoritmos e depende muito do conhecimento que você tem da área e do tipo de dado. Está demorando um pouquinho para processar, eu não vou aguardar, encerro o vídeo por aí, obrigado, inscreva-se aí no canal.